Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. É a nossa aula de número 6, com a menor unidade, som, e aí a gente foi crescendo. Agora a gente fala das palavras, não é verdade? E agora a gente vai estar abrangindo mais o estudo. Já não é mais as palavras. Agora a gente vai falar sobre as frases ou orações. E dentro de uma oração existem várias palavras, né? Essas palavras elas estão se relacionando umas com as outras e exercendo uma determinada função sobre as outras. Então agora a gente vai estudar as relações. Primeiro, som. Segundo, forma. E agora as relações que umas palavras têm com as outras. Isso é muito importante a gente tratar, porque a gente só vai aprender sintaxe ou ter uma facilidade mais de estudar sintaxe quando a gente estudar justamente morfologia e principalmente a parte da classe de palavras. O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é pronome, numeral. Aquelas 10 classes de palavras que foi o que a gente viu na última aula. Os irmãos se lembram mais ou menos quais são as 10 classes de palavras? Que tem o substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção, a interjeição e o numeral. Então percebe, são 10 classes de palavras. Essas 10 classes, elas vão exercer determinadas funções dentro da oração, dentro da frase ou do enunciado. E é isso que nós vamos estudar. Então, como é que para começo de conversa, o que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática que trata da ordem, da relação e da função das palavras na frase. O que é sujeito, o que é predicado, é como é que determinada palavra está sendo empregada na frase, na oração. Se estudar a ordem, a relação e a função das palavras, isso significa que nós não falamos de qualquer jeito. Existe uma certa ordem lógica. Sempre quando a gente fala de linguagem, a linguagem e a lógica, elas caminham juntas. Quando nós falamos sobre linguagem, nós estamos falando de enunciar determinadas palavras, que é aquilo que nós chamamos de signo linguístico. Você lembra que a gente falou que é o signo? Na primeira aula, aquele conjunto de palavras dentro de uma certa ordem lógica. Eu não vou embaralhar essas palavras. Como nós podemos pegar como exemplo, esta frase aqui, ou esta oração. Leiam, eu quero que vocês notem essa oração, esse enunciado que está de vermelho. Eu vou ler e os irmãos notem como é que soa estranho. São filhos de e por Deus, isso vocês ser como devem, queridos ele. Alguém entendeu alguma coisa? Mas são palavras. E essas palavras lidas isoladamente fazem sentido. Filhos, Deus, isso, vocês. Sozinho, elas sozinhas, elas têm sentido. Tem semanticidade, não é verdade? Mas quando nós colocamos elas juntas, de qualquer jeito, não fazem sentido. São filhos e por Deus, isso vocês ser como deve, queridos ele. Ou seja, existe uma regra, uma gramaticalidade. Esta regra é justamente o que nós vamos estudar. É o campo da sintaxe. Note que no texto em azul, quando a gente ordena essas palavras da maneira correta, elas vão passar a fazer sentido. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. É Paulo que está falando em uma de suas epístolas. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Percebem que agora faz sentido? Agora, esses conjuntos de palavras, quando estão ordenados de maneira correta, está expressando uma determinada informação para nós, está comunicando uma determinada informação para nós. Então, por que nós conseguimos entender? Porque a gente entende que agora cada palavra está sendo empregada da maneira correta, está organizada da maneira correta, está exercendo uma função correta na frase. E é isso então que vamos tratar hoje. A primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente fala de sintaxe é entender o que é uma oração. O que é uma oração?
A oração a gente pode entender como nós falamos diante de Deus, né? Todo mundo sabe que isso é oração. A gente apresentar as nossas queixas a Deus ou a gente conversar com Deus. Mas oração na gramática seria o quê? O enunciado, certo? Uma frase. Só que frase e oração não são a mesma coisa. Enunciado, neste momento eu estou falando, se eu transcrevesse esse meu discurso, eu estaria falando um conjunto de frases, não é verdade? Então, frase nós podemos entender como qualquer enunciado linguístico que possui sentido. Qualquer frase, qualquer enunciado. Agora, oração não é qualquer enunciado que produz sentido, mas é um enunciado que possui o quê? Um verbo. Então, as frases que contêm verbo é o que nós chamamos de oração. Isso tem que ficar muito claro quando nós estudamos a oração. Oração é toda frase que contém verbo. Se nós tiramos o verbo, continua sendo frase, mas já não é oração. Quando eu digo cair, não, é no sentido que é uma frase, contém sentido, mas não é uma oração. Não classificamos como uma oração. É apenas oração a partir do momento que contém verbo. E por que isso é importante? Porque quando a gente faz a análise de uma oração, é justamente a partir do verbo que nós vamos começar a análise de uma oração. Porque a gente vai encontrar o verbo, esse verbo a gente vai ver se ele se relaciona com as outras partes, a gente vai entender como é que essas outras partes estão se relacionando com o verbo e classificar essas outras partes, como sujeito, como predicado, etc. Então, o que a gente aprende? Oração é toda frase e contém verbo. Quando eu digo, eu fui na feira, isso é uma oração, porque há um verbo que está expressando uma ação, o verbo ir. Eu fui a algum lugar. Percebe que eu estou me movimentando? Isso é uma oração. Agora, se eu digo, como no exemplo a seguir, se eu digo silêncio, silêncio não é um verbo. E eu estou exclamando silêncio, pedindo para que as pessoas façam silêncio. Não estou exercendo nenhum tipo de ação. Aqui não é um verbo de ação, nenhum tipo de verbo, mas é uma frase. Tem sentido. Vocês entendem? Se eu digo silêncio, vocês vão entender que é para fazer silêncio. Isso é uma frase, tem sentido, mas não expressa nenhum tipo de ação, não tem verbo. Ou seja, é uma frase, mas não é uma oração. Mas se eu digo, estudo hoje com apenas uma gramática, eu estudo. Estou apresentando uma ação, não é verdade? É uma oração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer de distinção é que todo tipo de enunciado a gente chama de frase. Todo tipo de enunciado. Porém, nós só chamamos de oração aqueles enunciados que contêm algum verbo, ok? Que é a maioria, justamente. E é justamente quando a gente vai estudar a sintaxe, a gente estuda a oração. Mas além disso, existe aquilo que nós chamamos de conjuntos de oração. O conjunto de orações. Quando eu pego uma oração, coloco ao lado de outra oração, e começa com a letra maiúscula e terminará com um ponto final, aquele enunciado inteiro, começando com letra maiúscula, terminando com um ponto final, é o que nós chamamos de período. Então, um período é um conjunto de orações. Pode ser um período de uma oração só, ou seja, que tem apenas um verbo, mas também pode ser um período com o que nós chamamos um período que tenha mais de uma oração. E aí, no caso, seria mais de um verbo. Se a gente pegar qualquer tipo de texto que a gente pegue, principalmente se a gente pegar a nossa Bíblia e ler, a gente vai ver que não são palavras simples apenas com verbo. Tem vários verbos naquele texto, dentro de um período. E quando chamamos de período é justamente quando começa com letra maiúscula, aquela frase que começa lá com letra maiúscula e vai terminar apenas no ponto final. Toda esta frase é o período. E se nós pegarmos toda esta frase em qualquer texto comum, vai ter mais de um verbo. Ou seja, existe mais de uma oração. Então, como nós identificamos a oração? Achando o verbo. É verbo? Tem um verbo na frase? Tem uma oração. Se achamos mais de um verbo na frase, então tem duas orações. Um verbo, uma oração,
2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações dentro do período, que nós chamamos de período, este conjunto de orações. Como neste caso aqui, período, neste exemplo que eu dei, pedi que todos viessem preparados. Quem pediu? Eu pedi, não é verdade? Quem deve vir preparado? Todos. Percebe que aqui a gente tem 2 orações? A primeira, se a gente identifica isso, porque existe uma conjunção, que aí a gente volta para a questão da classe de palavras, que a gente falou que a conjunção era responsável por... Uma das funções da conjunção é fazer com que, unir orações uma na outra, pegar uma oração e unir a outra oração, conectar, que nós chamamos de conectivo. Uma conjunção conecta tanto palavras como conecta uma oração a outra. Aqui, neste exemplo, a gente pode perceber justamente isso. Eu pedi. Esse verbo pedir, ele tem o seu sujeito oculto, que é, no caso, eu. Eu pedi. Isso é uma oração. Mas agora a gente percebe que existe o que? Este que é uma conjunção que está ligando esta primeira oração, eu pedi, com a outra oração, todos viessem preparados. Então percebem que aqui existem 2 orações, pedi e todos viessem preparados. Percebem? Essas 2 orações, estão juntas, unidas, e é isso que nós chamamos de período. Por quê? Percebe que começou com letra maiúscula e terminou com um ponto final? A partir daí, quando eu começar a escrever, dar sequência no texto, eu vou começar de novo com letra maiúscula e vou escrevendo e terminar com ponto final. Outro período. Então, é assim que a gente constrói um texto até. Quando eu vou escrever o texto, não é um texto corrido. Eu vou escrever frase, eu vou escrever oração, vou escrever período. Um conjunto de períodos é o que nós chamamos de parágrafo. O conjunto de parágrafos é um texto. Então, numa redação, temos uma oração, o conjunto de orações é um período, o conjunto de períodos, um parágrafo, o conjunto de parágrafos, um texto. Então, isso aqui é um período. Nesse caso, esse conjunto de orações dentro de uma mesma frase. Começando com letra maiúscula, terminando com um ponto final. Então, se isso é uma frase, o que nós vamos estudar é justamente estudo da citação, estudo da oração. É como é que a oração se estrutura, como é que ela se organiza. Nós podemos perceber que a oração elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Isso aqui nós não devemos nos preocupar em entender muito bem agora, porque isso aí a gente vai estudar um pouquinho com mais calma, depois que aprendemos a respeito do que é os termos essenciais e integrantes e acessórios de uma oração. Apenas é para a gente ter uma ideia que uma oração, uma frase que contém verbo, ela pode ser tanto coordenada como subordinada. O que isso significa? Significa que ou as orações elas podem ter sentido independente, elas podem estar unidas, mas se eu ler elas isoladamente, elas têm um sentido independente, ou seja, é coordenada, porque eu estou colocando uma do lado da outra no período, ou elas podem ter uma dependência, no qual uma oração ela só vai ter o seu sentido completo quando ela for unida a outra oração no período. Como no exemplo aqui, a gente pode pegar como no que eu trouxe, uma oração coordenada. Cheguei na faculdade e apresentei meu artigo. Nós identificamos a oração, por ela ser coordenada, pela conjunção. Aqui temos uma conjunção coordenativa, que é aquele ezinho. Está vendo? Cheguei na faculdade e apresentei meu artigo. Percebe que é uma ideia de adição? Fiz uma coisa e mais alguma coisa? É uma ideia de adição. Aqui, se eu pegar esta oração, cheguei na faculdade, percebe que tem o verbo cheguei e tem o verbo apresentei. 2 orações, não é verdade? A primeira oração, cheguei na faculdade. Eu lendo ela de forma isolada, faz sentido. Eu não preciso de nada para completar e para que ela possa ter sentido. Quando eu digo da mesma forma, apresentei meu artigo, também faz sentido. Você entende o que eu estou querendo dizer. Eu não preciso completar esta oração. Então, percebe que o ezinho, que é a conjunção, ela só está tendo uma função de quê? De ligar uma na outra, de conectar. Apenas isso. É uma conjunção coordenativa aditiva.
É o que nós chamamos. Então, percebe que nesta oração, elas são coordenadas, porque está uma do lado da outra. E as duas são independentes. Eu não preciso de uma delas para que façam sentido. Lendo isoladamente, vão entender. Mas, a de baixo, é fundamental que aprenda o catecismo. É fundamental que aprenda o catecismo. Se eu disser para você chegar e algum de vocês dizer, é fundamental. Você vai dizer o quê? O que é fundamental? É fundamental. Não vai fazer sentido. Eu preciso que você continue falando e para que eu entenda o que é fundamental. O que é fundamental? Então, percebe que aqui existem duas orações. O verbo ser é fundamental e o aprender. Aprenda o catecismo. Não é verdade? Não temos dois verbos? Duas orações. Mas percebe que, da mesma forma aqui, nestas duas orações, é fundamental e aprenda um catecismo, essas duas orações estão conectadas por aquilo também que nós chamamos de este quezinho. Este que também tem a função de conectar uma na outra. Só que não está apenas conectando, dando uma ideia de adição, apenas unido. Está tendo uma relação de dependência. É fundamental. O que é fundamental? Que aprenda o catecismo. Então, este termo que, ele conecta a segunda oração na primeira, dando continuidade no sentido da primeira. Então, a segunda oração, ela é subordinada à primeira, vamos dizer assim. Então, percebe que é uma relação de subordinação? E este período aqui, ele não está numa ordem direta. Se a gente torna ele numa ordem direta, a gente inverte a ordem, a gente pode dizer, aprender catecismo é fundamental. Aprender catecismo é fundamental. No estudo da oração, no estudo das orações coordenadas e subordinativas, que a gente vai entrar isso mais para frente, na próxima aula, não agora, a gente vai ver que este que está juntando uma oração na outra, vai não apenas dessa ideia de dependência, mas tem uma classificação específica da oração, que nós chamamos de oração subordinativa substantiva. E quanto que é fundamental, tem uma relação de predicativo. Então, isso a gente vai aprender depois. Mas percebe que então as orações elas podem ser coordenadas ou subordinativas. Elas podem ser tanto colocadas uma da outra e fazerem sentido de forma independente, ou uma pode depender da outra. O bom texto, a gente domina isso. Uma pessoa que escreve muito bem e consegue concatenar suas ideias, ele vai conseguir fazer muito bem, dominar esta parte. Conseguir fazer com que as orações se encadeiem, fazendo com que consiga expressar uma ideia de maneira mais coerente, adequada. Então, isso a gente vê num bom texto. As orações conseguindo, tendo esta relação de coordenação e de subordinação. Quando nós falamos de período, e aí a gente pode entrar, falamos o que é oração. E agora, falamos o que é o período. O período, voltando a este assunto, ele pode ser visto como simples e composto, que foi o que eu disse anteriormente. O período simples é o período que tem só uma oração. O galo velho cantou de madrugada. Temos quantos verbos aqui? Um verbo, cantar, não é verdade? Mas no período de baixo, ando devagar porque já tive pressa. Já viram essa música? Ando devagar porque já tive pressa e não sei o que mais lá. Aqui nós temos um período com duas orações. Andar, devagar e já tive pressa. A conjunção aqui, porque está tendo a mesma função de ligar uma na outra. E tem uma ideia de causa. Ando devagar por causa que já tive pressa. É uma conjunção subordinativa causativa, que é o que nós chamamos. Então, percebe que aqui existem dois verbos, é o que nós chamamos de período composto. Período simples, uma oração com um verbo. Período composto, um conjunto de orações. É mais de uma oração. Simples assim. Quando nós estudarmos, nós vamos estudar o quê? O período simples. A partir do momento que nós estudarmos o período simples e entender como é que o período simples se estrutura apenas uma oração com um verbo, a gente então vai entender, vai partir para o estudo do período composto.
E é no estudo do período composto que nós vamos entender, então, o que é uma oração coordenativa e as classificações das orações coordenativas e as classificações das orações subordinativas. Período composto. Período simples, vamos aprender, então, o que é sujeito, o que é predicado, o que é adjunto, o que é predicativo e etc. Ok? Então, dentro de um período, nós podemos classificar desta forma, simples ou composto, uma oração ou mais de uma oração. E quando nós falamos, então, da oração, período simples, uma oração. Quando estudamos o período simples e falamos da oração, a oração ela vai se dividir em algumas partes. Existem três conjuntos de termos que nós damos que estruturam uma oração, que organizam a oração. Uma oração ela vai ter os termos que nós chamamos de termos essenciais, que são os termos obrigatórios numa oração. Toda oração, ou quase todas as orações, devem ter estes termos, que é o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado tem toda a oração. Sujeito, o agente que faz a ação, não é verdade? E o predicado é a ação em si e o objeto da ação. Quando digo, eu fui à feira, quem foi? Eu. Então, eu sou o sujeito, o agente da ação. O verbo ir caracteriza, já faz parte do predicado. E ir à feira é todo o predicado. É tanto a ação do sujeito, como todos os objetos da ação desse sujeito. Tudo que eu faço. O agente faz alguma coisa. E o que ele faz é o predicado. Numa oração precisa ter isso. Ter tanto o agente da ação, como tudo aquilo que caracteriza a ação deste agente. Ok? É o sujeito e o predicado. Termos essenciais da oração. A gente vai voltar nesses assuntos. Mas, além disso, existe aquilo que são os termos integrantes, que eles também são importantes. Eles também precisam estar presentes, embora eles não sejam obrigatórios, não significa que todas as orações vão ter, mas se este termo estiver presente, a remoção deste termo, a oração não vai fazer sentido. Quando eu digo, eu gosto de comer banana. Isso é uma oração. Eu gosto de comer banana. Comer banana. Eu posso falar, eu gosto. A pessoa vai perguntar, gosto de quê? De comer. De comer o quê? Banana. Percebe que os verbos pedem complemento? Todos os verbos. Eu gosto e comer. Os dois verbos necessitam de complemento. Esses complementos é o que nós vamos chamar de complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto. Eu gosto de comer. Comer o quê? Comer banana. Não é verdade? Então, comer banana, este comer e o banana, o banana é o objeto do verbo comer. Eu preciso deste objeto para que faça sentido. Eu chegar e você fala, eu gosto. Eu gosto, mas eu gosto de quê? Precisa de um complemento. Da mesma forma, quando eu digo... se a gente pegar também algum exemplo vamos pegar aqui, ou pegar aqui, eu odeio o quê? O que eu odeio? Precisa-se de um complemento para o verbo odiar. Eu odeio. Chega aí, você já fala, eu odeio. Você está louco, tá possuído. Eu preciso de alguma coisa. Então, os termos integrantes são aqueles termos da oração que eles, embora não estejam presentes em todas as orações, quando eles estiverem presentes, eles são importantes. Se aquele objeto, o objeto direto, estiver presente na oração, se eu removo esse objeto, a oração não faz mais sentido. Perde-se o sentido. Então, são termos integrantes que integram a oração, são importantes, mas não estarão presentes em todas. Que são quais? Complemento nominal, complemento verbal e o agente da passiva. A gente vai ver cada um desses termos. E existem aqueles que são os termos acessórios, que são termos que eles não são obrigados dentro da oração, e a remoção deste termo não implica falta de sentido da oração. Se a gente pegar, tipo, o vocativo, se eu chego em você, a Ângela fez aniversário, eu digo, parabéns. Dentro do contexto de aniversário, ela sabe que é o aniversário dela, ela vai entender.
Não é verdade? Se eu dizer apenas esta frase, parabéns, ela vai entender. Se eu chego na festa de aniversário dela, ela vai entender. Porque dentro do contexto, etc., ela vai saber qual é o sentido. Mas agora se eu digo, Ângela, parabéns, tem o mesmo sentido. Ângela, parabéns, e só dizer parabéns, ela vai entender do mesmo jeito. Se for no contexto de aniversário, numa festa, vai entender. Todo o contexto vai dizer. Mas percebe que este Ângela, parabéns, o Ângela, vírgula, parabéns é o que nós chamamos de vocativo. É um termo acessório de uma oração. Ele não é importante para o sentido do texto em si. Ele é apenas um termo que você acrescenta na oração, mas a remoção deste termo não prejudica o sentido da oração. E nós temos, então, 4 termos que nós chamamos de acessório: vocativo, aposto, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Ok? Mas, além disso, quando nós falamos, então, destes termos, a gente vai perceber que vamos entrar em cada um deles. Vamos tratar, então, primeiro dos termos essenciais. Ora, o sujeito e o predicado. Quais são, então, os sujeitos? O que é, então, o sujeito e o predicado? Eu estou doido, eu estou apertando no botão de trás, de ir para trás, em vez de ir para frente. O sujeito, então, é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. É o agente que se move na frase. Sempre quando a gente vai ler, analisar, relembrando as aulas de interpretação bíblica, como é que a gente interpreta um texto narrativo? A gente tem que identificar um personagem, não é verdade? O personagem ele é o sujeito na frase. A gente identifica o personagem encontrando os verbos e esses verbos se relacionam com algum sujeito. Esse sujeito, geralmente, vai ser o personagem. Então, uma dica de encontrar o personagem, saber o que é o personagem, é se ele se movimenta dentro da ação, através do verbo. E, geralmente, o que se movimenta dentro da ação através do verbo vai ser o sujeito. Então, o sujeito é aquele ser sobre o qual se declara alguma coisa. No caso do exemplo abaixo, o garoto comprou um skate na lojinha do bairro. Quem comprou o skate? Garoto. Então, uma dica. Como nós vamos achar o sujeito da oração? Pergunte ao verbo. Quem? Quem fez tal coisa? Se a gente faz essa pergunta ao verbo, quem? A gente encontra o sujeito. Comprou. Quem comprou? Aí nós, então, encontramos o sujeito da oração. Aquele que está praticando esta ação. O garoto é, então, o sujeito. Isso significa que, a partir do comprou, percebe que eu coloquei a barrinha? Do comprou em diante, é todo o predicado. É tudo que se diz sobre o sujeito. Então, é o predicado. Comprou é verbo. O verbo comprar. Então, percebe que o sujeito, dentro da oração, ele pode ter algumas características. Pode ser simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. E essas classificações que matam. Mas isso aqui a gente só vai gravar, de ficar revendo aquele conteúdo mais de uma vez, a gente consegue gravar. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que está explícito na oração. A paciente foi atendida. Quem foi atendida? A paciente. Percebe que o sujeito está lá, presente. Eu estou identificando o sujeito, ele está lá escrito, explícito. É o sujeito simples. E ele tem apenas um núcleo, que entra de novo na questão da aula de classes de palavras, que é o substantivo. O substantivo, ou uma palavra substantivada, como um pronome, tendo uma função de substantivo, ele vai ser sempre o núcleo do sujeito. No caso, a paciente foi atendida. Paciente, substantivo. Um núcleo, um substantivo. Mas se nós pegamos o exemplo abaixo, banana e manga são as minhas frutas preferidas. O que é preferida? As banana e manga. Não é apenas banana e não é apenas manga. Banana e manga são as minhas frutas preferidas. Percebe que aqui o verbo aqui, ser, ele está dando a ideia de não uma coisa só, e percebe que banana e manga, o verbo está se relacionando aos dois, banana
e manga. Então, banana e manga, dois substantivos, dois núcleos fazem parte de um sujeito. É o que nós chamamos de sujeito composto. Banana e manga é o sujeito da oração. É a banana e a manga que são as minhas frutas preferidas. Então, nesse sujeito composto, a gente entende que ele é composto porque ele tem dois núcleos, dois substantivos, banana e manga. Agora, no exemplo abaixo, andamos a tarde toda. Quem andou a tarde toda? Nós. Está explícito? Só diz andamos. O sujeito é sujeito oculto. Como nós identificamos, então, o sujeito oculto? Pelo verbo. Como o verbo está flexionado. Aqui a gente percebe que o verbo está dando uma ideia de pluralidade. Não é verdade? E não apenas de pluralidade, mas ele está dando uma ideia de quem está andando. De primeira pessoa do plural. Nós estamos andando. Então, o próprio verbo, quando nós lemos, a gente subentende que é a primeira pessoa do plural, não é verdade? Então, nós andamos a tarde toda. Sujeito oculto. A partir do verbo, nós conseguimos identificar este sujeito que está implícito, oculto. Mas também existe aquilo que nós chamamos de sujeito indeterminado. Anunciaram que ele morreu. Quem anunciou? Não se sabe. Só sabemos que anunciaram. Percebe que a gente chama de sujeito indeterminado, porque nós identificamos o sujeito, eles anunciaram, mas não especificamos esse sujeito. Quem anunciou? Qualquer pessoa. Eles anunciaram que fulano morreu. Então, é isso que nós chamamos de sujeito indeterminado. Quando identificamos o sujeito, mas esse sujeito não está muito especificado. E como identificamos ele através do verbo? Se o verbo ele estiver marcando a terceira pessoa do plural ou do singular. Terceira pessoa, ele. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, não é verdade? Então, se nós identificamos o verbo flexionado e indicando uma terceira pessoa do singular ou do plural, então podemos entender que é um sujeito indeterminado. Eles anunciaram que ele morreu. Quem anunciou? Qualquer pessoa, eles anunciaram. E existe aquilo que nós chamamos de sujeito inexistente. Amanheceu. Amanheceu aqui é um verbo, né? Amanhecer, não é verdade? Mas, amanheceu, quem amanheceu? Se a gente perguntar para o verbo, quem? Dá para descobrir alguma coisa? Quem amanheceu? Só amanheceu. É um fenômeno da natureza. Não tem um agente para isso, né? Isso é o que nós chamamos de sujeito inexistente. Ou seja, é uma oração sem sujeito. Então, todas as orações que expressarem fenômenos da natureza, como no caso amanheceu, é uma oração sem sujeito. Porque não existe um agente praticando uma ação. Simplesmente é um fenômeno que está acontecendo. Sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Então, esses são os termos, as classificações que nós estamos a sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e determinado. Agente que pratica alguma ação ou tem alguma circunstância relacionada a ele. Além disso, existe então um predicado. O predicado é o quê? Tudo aquilo que diz respeito ao sujeito. Do verbo para frente, é tudo predicado na oração. Quando a gente faz uma análise sintática, a gente vai fazer o quê? A gente pega uma oração, identifica o verbo, circula o verbo e faz um corte entre o verbo e o sujeito. Separamos o primeiro elemento, sujeito e predicado. Tudo que está do verbo para frente é predicado. Tudo. Então, o predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo, porque o vocativo é o termo acessório que não tem uma relação direta com o sentido do texto. É tudo que se declara na oração referindo ao sujeito. Então, tudo que se diz do sujeito na oração, chamamos de predicado. Então, dentro do predicado, nós vamos ter o quê? O verbo, os objetos, que chamamos de complementos, complemento verbal. Podemos ter objeto nominal, podemos ter adjuntos. Então, tudo isso está dentro do predicado. Os termos integrantes e acessórios, eles podem fazer parte do predicado, está dentro do predicado.
E no caso dos termos integrantes. Os termos acessórios, eles também podem estar em outras partes da oração, mais perto do sujeito. Mas percebe que na hora de organizar, a primeira coisa que a gente entende é o quê? Sujeito, verbo, predicado. Tudo que se diz sobre o sujeito. No exemplo que eu dei aqui, o garoto comprou um skate na lojinha do bairro. Percebe que o comprou em diante é tudo predicado? Tudo isso é o que diz respeito ao garoto. O que o garoto fez? Comprou um skate na lojinha do bairro. Quais são então os tipos de predicado? Existem 3 tipos de predicado que nós classificamos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O próprio nome da classificação indica. Predicado verbal está relacionado com o verbo. Predicado nominal está relacionado com o nome substantivo. Sempre que a gente fala de nominal, tem relação a substantivo, porque o substantivo é aquela classe de palavra que dá nome aos seres, não é verdade? Então, é substantivo. No caso do predicado verbal, a pizza chegou. Comprei a pizza na casa da Ângela, ou não, melhor, comprei a pizza e ela foi comer lá em casa. A pizza chegou. Quem chegou? A pizza. O sujeito é a pizza. Chegou é o verbo, e é, então, o predicado. Percebe que, aqui neste caso, existe uma relação de ação. O que chegou? A pizza. Isso é o que nós chamamos de verbo, de predicado verbal, porque a ênfase está no verbo, na ação. Sempre quando a oração apresentar uma ação, um verbo que demonstra movimento, é um predicado verbal, porque o sentido a ênfase está no verbo. Mas quando eu digo a garota está doente, quem está doente? A garota. Sujeito, a garota está doente. Percebe que a garota pratica alguma ação? Não. Ela não tem a ação de ficar doente. Simplesmente ela está doente, é uma condição. Aqui temos o verbo estar. Este verbo ele apenas está ligando o sujeito a uma característica desse sujeito. Então percebe que a ênfase não está na ação. Aqui não tem uma ideia de movimento, mas apenas de estado, de condição, não é verdade? A ênfase, então, está recaindo sobre quem? Sobre o sujeito e a característica desse sujeito, no caso, doente. A garota está doente. O verbo apenas está querendo ligar a condição da garota. A garota e a sua condição de doente. O estado de doente, não é verdade? Então, a primeira coisa, então isso aqui é um verbo nominal, porque a ênfase está recaindo sobre o sujeito e a sua característica, que é o doente, que é um adjetivo, e não sobre o verbo. Não está expressando uma ação. Verbo nominal, quando a oração não expressa uma oração, uma ação. E como que nós vamos identificar, então, que seja predicado, que seja verbal e nominal? Identificando o verbo. É verbo que expressa a ação? Predicado verbal. É verbo que expressa uma condição, um estado? Eu estou rico? Eu estou doente? Expressa apenas uma condição do sujeito? Então, é um predicado nominal. Mas existe aquilo que nós chamamos de predicado verbo nominal, quando os 2 predicados acima estão no mesmo período. Quando a gente lê, os alunos saíram da aula contentes. Onde está o verbo? Sair, não é verdade? Temos então um predicado verbal, porque está demonstrando uma ação. Os alunos saíram, se movimentaram. Mas, não fica apenas aí, eles saíram da aula como? Contentes. A palavra contente é um adjetivo que está caracterizando quem? Os alunos, não é verdade? Então, nesta oração, a gente tem tanto o verbo sair, que expressa a ação do sujeito alunos, como a palavra, o adjetivo contentes, ele está expressando uma característica dos alunos. Não é verdade? Então, é isso aqui nós temos tanto um predicado verbal e um predicado. Então, aqui temos um predicado verbo nominal, quando a ênfase está recaindo tanto sobre o verbo, como sobre a característica
do sujeito, que no caso é contentes. E como nós identificamos o verbo nominal? Primeiro, a gente vai entender que um verbo nominal, ele sempre vai ser um objeto seguido de um predicativo. Contentes é um predicativo, uma característica, uma qualidade. Predicativo que diz respeito a quem? É o predicativo do sujeito, porque está caracterizando o sujeito. Então, no verbo, o predicado verbo nominal sempre vai ser um predicado verbal, um verbo seguido de um predicativo. Predicado verbo nominal. Um verbo mais um predicativo, mais uma qualidade, como no caso acima. Isso a gente vai ver com mais detalhe quando a gente falar de orações coordenadas e a gente fizer algumas análises dentro de orações mais complexas. Mas só para vocês terem ideia que o predicado ele pode ter essa dinâmica. Apresentar ação como apresentar estado. Esses são os termos integrantes da oração. Eles são obrigatórios numa oração. Uma oração que tem verbo sempre vai apresentar o quê do sujeito? Movimento, ação ou condição, estado. Por isso que sempre eles vão ser obrigatórios. O sujeito e o predicado. Mesmo que o sujeito não esteja presente na oração, ele está lá, implícito, que é o que nós vamos chamar de sujeito oculto. Então, sempre vai ter sujeito e predicado. Mas, além disso, temos então os termos integrantes da oração, que são aquilo que nós chamamos de complementos. Existem, então, os complementos verbais e os complementos e o complemento nominal. O complemento nominal é o termo da oração que é ligado ao sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Então, o complemento ele vai servir, é um termo, uma palavrinha, que ela vai complementar o sentido da outra, e ela pode complementar o sentido de um sujeito, ela pode complementar o sentido de um predicativo, ela pode complementar o sentido de outro objeto, ou seja, ela complementa todas as partes da oração. Esse objeto pode estar complementando qualquer parte da oração. No caso de um complemento nominal, ele vai estar ligado sempre a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Sempre. E ele vai ser ligado por uma preposição. Podemos ligar aqui, pegar como exemplo, no complemento nominal, a frase a seguir. A mulher tinha necessidade de medicamentos. Necessidade é um substantivo. Agora, a mulher tinha necessidade de quê? De medicamentos. Percebe que esse de medicamentos está complementando o sentido de necessidades? Tinha necessidades, mas necessidades de quê? De medicamentos. Complementa, então, o sentido de necessidades. Aqui nós temos um complemento nominal, porque complementa o substantivo, não é verdade? Complemento nominal, porque é o termo que está complementando o sentido do outro termo, que é um substantivo. Esta conduta é prejudicial à saúde. A saúde está complementando o sentido de prejudicial. Esta conduta é prejudicial, mas é prejudicial por quê? É prejudicial do quê? Prejudica o quê? A saúde. Completa o sentido do termo prejudicial. Então, a saúde é complemento nominal, porque está complementando o sentido, o termo prejudicial, que é um adjetivo. Decidiu favoravelmente ao acusado. Favoravelmente ao acusado. Decidiu favoravelmente. O quê? Decidiu favoravelmente ao acusado. Ao acusado é o termo que está complementando o termo anterior, não é verdade? Que é favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. Então, percebe que os complementos nominais, eles estendem o sentido da oração. Se eu removo eles da oração, fica meio sem sentido, ou atrapalha na comunicação da informação. A mulher tinha necessidades. Mas tinha necessidade do que, afinal das contas? Esta conduta é prejudicial. Prejudicial à minha saúde, prejudicial a quê? Decidiu favoravelmente. Quem decidiu favoravelmente? Quem foi o que recebeu este favor? Não faz. Quando eu removo o complemento, perde-se um pouco do sentido da oração. Prejudica um pouco na comunicação da informação. Então, ele estende o sentido. Então, sempre lembre, complementos nominais,
eles acompanham, eles estendem o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. Agora, se existem os complementos nominais, também existem aqueles que são os complementos verbais, que eles complementam o sentido apenas do verbo, não é verdade? Complemento verbal, o nome já está dizendo, complementa o sentido do verbo. Quando a gente pega o objeto, os complementos verbais, eles podem ser divididos em dois tipos, objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é um complemento de um verbo transitivo direto, isso aqui não se preocupem com a classificação do verbo, sem preposição obrigatória. Ele indica o ser para a qual se dirige a ação verbal. Então, percebe-se aqui que o objeto direto vai ser aquele complemento que vai acompanhar o verbo, mas ele não vai ser regido por preposição. É isso que vai identificar um objeto direto. Vamos pegar um exemplo a seguir. Passageiros e motoristas atiram moedas. Quem atira moedas? Passageiros e motoristas, não é verdade? Passageiros e motoristas. Aqui nós já temos um sujeito composto, dois núcleos, tanto o passageiro como o motorista, sujeito composto. É um núcleo só. No caso seria só passageiros atiram moedas. Só os passageiros, um substantivo, um núcleo. Aqui temos um sujeito composto, mas o verbo atirar, que diz respeito ao sujeito, ele precisa de complemento. Passageiros e motoristas atiram. Atiram o quê? Moedas. Percebe, então, que moedas estende o sentido do verbo. Então, os complementos, complemento nominal estende o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios. E vai estar sempre relacionado com sujeito, com os objetos e outras partes. Agora, estender o sentido do verbo é o que nós chamamos de objeto. O objeto é tudo aquilo que o verbo está se relacionando. Então, é a mesma coisa. Peguei a cadeira. Eu peguei o quê? A cadeira. O verbo, eu estou fazendo uma ação. E o objeto é justamente o objeto desta ação. A cadeira é o que eu estou pegando. Então, a cadeira é o objeto do verbo pegar. Entende? Consegue entender a lógica nessa enunciação? E aí, quando a gente entende a lógica, que a gente vai conseguir não apenas não decorar, mas compreender a dinâmica da oração. Agora, se eu digo, ela escreveu poemas. Escreveu o quê? Poemas. Então, poemas complementa o sentido de escrever. Poderia escrever qualquer coisa, mas escrevi poemas. Escrever redação, escrever contos, escrever qualquer coisa, mas eu escrevi poemas. Então, percebe que qual é a primeira coisa que a gente entende? Que existem duas palavras que estão justapostas uma da outra e não existe uma preposição no meio. Não existe uma palavrinha no meio entre elas, um de, um a. Não existe uma preposição. É apenas a palavra já ligada a outra palavra. É um objeto direto, porque o verbo está indo diretamente ao objeto sem ser regido por uma preposição no meio, como no caso que nós vamos pegar a seguir. Os objetos diretos, então, eles são... Os objetos indiretos, eles são ligados por meio de preposição. Complementa o sentido do verbo, mas é ligado por uma preposição. Como no exemplo a seguir. Fernando acredita em discos voadores. Vou pegar aqui a Alexandre, que meu irmão acredita em discos voadores. Né? Meu irmão, ele literalmente acredita em discos voadores. Acreditar em discos voadores. Percebe que todos esses termos, em discos voadores, complementam o sentido de acredita? Não é verdade? Mas percebe que discos voadores é o complemento verbal, é o objeto indireto. Por quê? Porque está sendo regido por uma preposição. Entre o verbo acreditar e o objeto, existe uma preposição no meio fazendo essa ligação, que é a preposição em. Ele acredita em discos voadores. Então, sempre que a gente encontrar uma preposição, a gente pode pensar que aquele objeto pode ser indireto. A proposta interessava-lhe. A proposta interessava a quem? A ele. Está vendo que esse pronome aqui, nós temos um pronome oblíquo, que é interessava-lhe. Esse lhe é um pronome oblíquo, que tem uma função de objeto indireto.
Porque se nós substituirmos ele por um termo, por outro pronome, ele vai, se a gente substituir ele pela coloca aí na terceira pessoa do singular, a proposta interessava quem? A ele, não é verdade? A ele. A é uma preposição. Aqui não é um artigo, é uma preposição. A ele. Então, o ele está se ligando ao interessava por meio de uma preposição. Então, se a gente conta palavras como, neste caso, a proposta interessava-lhe, esse lhe se substitui por a ele, a gente identifica que é um objeto do verbo interessar e é um objeto indireto porque está sendo ligado a uma preposição. Ok? Então, os objetos indiretos são complementos que complementam o verbo, mas complementam o verbo e são sempre regidos por preposição. Como é que eu vou decorar isso? Simplesmente é isso. Tem preposição? Não tem preposição? Então, nós já podemos questionar. Pode ser um objeto indireto, ou isso aqui pode ser um objeto direto, porque justamente não tem preposição. Se não tem preposição, é objeto direto. Se tem preposição, podemos questionar se de fato é um objeto direto, talvez seja um objeto indireto. Vai ter casos de ter objetos diretos que são preposicionados, mas esses são casos mais não tão comuns na oração. Neste caso, esses casos que são mais específicos, eu vou mandar um vídeo para vocês. Mas então esses são os complementos. Complementos verbais e complementos nominais. Viu como é que é fácil? Viu como é pouca coisa? Poucas características? Muito fácil, né? Até aqui a gente vai dar uma pausa. A gente vai parar aqui, por causa do nosso horário, a gente vai continuar esse assunto. Mas, até o momento, o que nós aprendemos? Aprendemos que as orações, era estruturada de... a oração era simples ou composta, ou melhor, o período. Ele é simples quando ele tem uma oração, e o período ele é composto quando ele tem mais de uma oração. Não é verdade? É isso que a gente encontra. E uma oração, como a gente estuda a oração? Como é que essa oração se estrutura? Por meio dos seus termos. Por meio dos seus termos. Temos essenciais, integrantes e acessórios. Até agora a gente viu quais? O essencial, sujeito e predicado. Toda oração tem sujeito e predicado. Por quê? Pensa na lógica. Uma oração é o que tem verbo. Verbo sempre expressa o quê? Ação ou estado de alguma coisa. Se expressa ação e estado de alguma coisa, então tem que ter um agente desta ação, sujeito. E tem que ter, então, o que ele está fazendo, esse sujeito. Então, tudo que se relaciona ao sujeito é predicado. Então, percebe que existe uma lógica. Se tem verbo, tem uma ação. Se é uma ação, alguém que fez o quê? Sujeito, predicado. Por isso que são termos obrigatórios. Existem os termos integrantes que foram os que a gente viu. Complemento nominal e complemento verbal, que estendem o sentido de nomes. O complemento nominal estende o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, e podem fazer parte do sujeito, ou podem fazer parte do predicado na oração. E pode ter objetos nominais que complementam um sentido de outro objeto, como podem ter complementos nominais que expandem o sentido de um sujeito. E complementos verbais, que estendem o sentido de um verbo. O verbo expressa uma ação. Esta ação vai ser o objeto, é o objeto da ação, é o objeto do sujeito. O objeto da ação do sujeito, estou confundindo. Então, existe esta lógica. Vamos continuar nos termos integrantes, no último termo integrante, na próxima aula, e aí a gente termina esses termos para entrar nas orações coordenadas e subordinadas, que é o agente da passiva, que é coisa simples. Simples, mas até agora, então, a gente aprendeu sobre esses termos. Eu vou mandar o vídeo desse assunto de hoje, para que vocês tenham o vídeo, e eles estão na apostila. Então, leiam a apostila. Até o momento, eu não me lembro de ter falado para vocês lerem a apostila, porque a apostila é apenas um complemento para vocês terem estudarem em casa. Mas este assunto específico está na apostila de maneira mais detalhada, mais cuidadosa. Então, leiam a apostila se vocês ficaram com alguma dúvida, ou perguntem para mim, ok?
Mas então a gente encerra por hoje, dá continuidade nos termos integrantes, e eu vou ficar repetindo para minha mãe. Hã? É das 9 às 10, é 1 hora. Sim, mas é o que eu falei quando eu conversei com o pastor. Não, então, quando eu conversei com o pastor, se a gente termina exatamente quando começa o outro, pode atrapalhar, porque eu vou sempre passar. Não, engraçado, é verdade, hoje eu não passei. Mas hoje eu não passei justamente porque se eu terminar o slide, toda a aula que tem para hoje, na verdade a gente vai demorar muito tempo. Ainda não, até 9h30 também não vai dar. Porque ainda tem outros termos que são mais complexos, vamos dizer assim. Mas, então não vai terminar, de qualquer jeito a gente não vai conseguir terminar hoje. Então eu estou cortando literalmente pela metade da aula, literalmente essa é a metade do slide, e aí eu termino essa outra metade na próxima aula, porque de qualquer jeito a gente não vai conseguir terminar e vai ficar só um pedacinho para a aula que vem. Aí, de qualquer jeito, um pedacinho que vai atrapalhar no próximo conteúdo. Então, estou cortando pela metade mesmo. Mas ficou estabelecido, para ficar claro, começar às 9 ter 1 hora de aula. Primeiro, porque fica muito cansativo 1h30 de aula, eu falando esse conteúdo. Ouvir muito é muito chato. Eu fico com sono se eu escutar. Sim. Mas não tem problema, é muito provável que eu vá passar nas próximas aulas, porque eu sempre passo, sempre passo. E esse espaço entre 10 e 10h30 é o tempo de eu poder passar por causa de ser uma aula mais dinâmica ou não. E não a gente terminar a aula cravada nas 9h30 como estabelecido, porque aí eu vou passar um pouco nas 9h30 e vai atrapalhar no catecúmenos. Então, leiam o conteúdo dessa apostila. Se tiverem dúvidas, mandem para mim. E aí a gente retoma este assunto. Ok? Vamos fazer uma oração final? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por esta manhã que o Senhor tem dado a nós, este sábado, nos ter dado a segurança, o conforto, cuidado de cada um de nós. Agradecemos pela sua imensa graça sobre as nossas vidas. Agradecemos também por este momento que nós tivemos, esta 1 hora de estudos, no qual aprendemos um pouco sobre a gramática normativa. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ajudar-nos neste momento, neste estudo, para que realmente a gente possa terminar esta série de estudos de uma maneira diferente. Não deixe, Senhor Deus, que a gente venha sair da mesma forma que como nós entramos neste estudo, mas que ao final deste minicurso a gente possa realmente ter um pouco de conhecimento a mais sobre a nossa língua, a língua portuguesa, a língua que o Senhor deste a nós, Senhor Deus. E que através deste conhecimento, de dominar a língua portuguesa, de aprender mais sobre a língua portuguesa, a gente venha ter domínio sobre a escrita, domínio sobre a linguagem, sobre o discurso, e através disso a gente possa se expressar melhor, possa ter a capacidade de expressar os nossos pensamentos de maneira mais ordenada, mais concatenada, e que tudo isso possa redundar na glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Que todo o conhecimento adquirido seja para a honra do Teu santo nome, seja na pregação do Evangelho, na exposição da Sua palavra, na instrução de outros irmãos, Senhor Deus. É o que nós pedimos e agradecemos por esta manhã de sábado, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos ao Senhor e já agradecemos. Amém.